Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe aqui uma convidada especial. Muita gente me pediu para trazer uma mulher porque eu só trago homem aqui pro canal. Hoje tem uma história aqui, muito top. Eu tenho certeza que se você tá passando por dificuldade, depois que você ouvir o que ela tem para falar, você vai sair daqui muito motivado. Não pule esse vídeo, assiste até o final que você vai ver a estratégia que ela usa para poder vender todos os dias através do YouTube. Se apresenta pra galera aí. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Juliana, eu sou aluna do Erics Guga e eu tenho 20 anos. Pode parecer que eu sou nova, mas graças ao treinamento do Guga, hoje, cada dia mais, a minha vida está se transformando através desse treinamento. Valeu, tamo junto. Ô Juliana, como foi que você conheceu o marketing digital? Você pode contar pro pessoal desde o início, desde quando você trabalhava registrada, desde quando aquele caminho percorrido até você conhecer o marketing digital. Bom, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês a minha história, né? Eu sempre, desde nova, eu sempre trabalhei desde meus 14 anos, porque eu sempre gostava de poder buscar o meu próprio dinheiro. Os meus pais, eles não tinham condições de poder ficar me dando roupa, sapato. Então, por conta disso, eu tive que poder trabalhar para conquistar aquilo que eu queria. Então, desde os meus 14 anos, né, eu trabalhei em pizzaria. Eu fazia bico final de semana, né? Não era CLT nem nada, era final de semana mesmo, fazia bico. E aí eu trabalhei uns 2 anos e meio nessa pizzaria. E depois eu migrei para outra pizzaria e trabalhei também mais 2 anos e meio. Foi em torno aí. O que você fazia na pizzaria? Você fazia o quê? Era garçom? Então, era atendente, eu ficava no caixa, atendimento de telefone, era bem corrido mesmo, é tipo McDonald's. É mesmo, pior então, que mesmo. Mas para mim, assim, foi uma experiência muito boa, porque eu era bem tímida e trabalhar com pessoas me ajudou bastante. Inclusive, eu até me identifiquei também, trabalhando com pessoas. Então, eu tinha um contato bem próximo e fazia várias coisas ao mesmo tempo também. Exatamente. Continue aí pro pessoal ir acompanhando, continue. Sim, então, e além disso, né, eu também trabalhava e estudava. Então, depois da escola, eu ia trabalhar. E depois que eu terminei a escola também, eu comecei a fazer curso técnico, né? Eu sou formada hoje em técnica em mecatrônica, né? Uma coisa bem diferenciada aí, que é mecânica com eletrônica. E também sou formada em eletrotécnica, né? Que é parte de elétrica, bem diferente mesmo pro ramo feminino, assim, entendeu? Feminino, bem diferente. E bem diferente. Então, e eu sempre assim, né, Guga? Eu sempre busquei trabalhar mesmo. E quando eu terminei o meu curso, meus projetos, né, que eu pudesse arrumar um emprego bom, para que eu pudesse ganhar mais, ganhar uns R$2.000. Só que quando eu, assim, concluí, eu vi que não era bem assim, as coisas não eram tão fáceis assim para você, mesmo que você tenha hoje um diploma, para você estar ganhando bem, é bem complicado, porque você tem que ter uma certa experiência, uma certa currículo bom, etc, né? Antes de eu terminar o meu curso, eu consegui arrumar um emprego de jovem aprendiz, só que naquela época eu não queria mesmo esse emprego de jovem aprendiz, mas por conta dos meus pais insistir, eu fui lá, né, e me candidatei e fiz tudo direitinho lá a vaga e consegui, né? Eu lembro que desde o meu primeiro dia que eu entrei na empresa, eu não gostei, porque eu me senti muito mal ali, eu não gostava do trabalho que eu fazia, eu era auxiliar administrativo, né? A empresa era até relacionada, só que, tipo assim, o que eu trabalhava lá eu não me identificava e eu não gostava também. Eu ficava numa sala fechada assim e sabe, o ar-condicionado batia para mim. Eu não tinha como poder falar nada, porque eu não era dona nem nada, eu era apenas uma jovem aprendiz. E quando você entra numa empresa, que é uma empresa que tem herança, né, hierarquismo, e você é novato, eu fui a primeira jovem aprendiz daquela empresa. Eu me senti ali lá embaixo mesmo, entendeu? Eu não tinha, sabe, como, para mim, é uma coisa bem difícil. Porque eu vim de um lugar que eu tinha total liberdade, eu fazia várias coisas ali, ajudava, era uma equipe, e depois que eu passei para esse, foi bem diferente. E eu lembro naquele meio tempo, eu estava buscando também formas de poder aumentar minha renda, né? Porque eu queria poder aumentar minha renda. Eu também vendia, né, Guga, relógios, inclusive, e eu vendia para meus amigos, para os familiares, para a pizzaria que eu trabalhava. E olha que eu fazia 3 coisas ao mesmo tempo. Quando eu estava terminando meu curso, aí eu trabalhava como jovem aprendiz
e também trabalhava na pizzaria. Desculpa te cortar aqui, você sempre teve esse lado de empreendedora, né? Você sempre gostou de sempre ser tive esse lado né? empreendedor. Depois que eu fui descobrir, de fato, que eu tinha esse lado empreendedor. Então, eu vendia relógios e também passei a vender, né, pelo Mercado Livre. E aí, só que era uma luta no Mercado Livre, porque como eu fazia 3 coisas ao mesmo tempo, você tem que ser muito esperto nas entregas, porque o Mercado Livre, se você não for rápido, em 24 horas você tem que entregar o seu pedido, né? Você fica queimado depois. Eu perdi 2 contas, assim, 2 contas que eu tinha criado que estava boa, eu perdi por conta disso, né? Porque às vezes não tinha tempo de poder estar enviando no mesmo dia, e sempre que dava alguma coisa nos correios, quem trabalha com entrega sabe, já era, você perdia ali, você ficava com classificação baixa, então era bem difícil. Como você fazia para pegar esses relógios para vender no Mercado Livre? Então, eu pegava com fornecedor, aí eu pegava um valor mais barato, por exemplo, pacote fechado, R$400 em relógio. Aí vinha uns pacotes de 10, 15 relógios e eu revendia, entendeu? Eu tava até conseguindo tirar uma rendinha boa. Aí, o que acontece? Eu vi que vendendo de 1 a 1, além de, assim, eu ter alguns trabalhos em poder ficar oferecendo, eu também estava tendo problemas em receber. E aí, o que eu pensei? Eu vou trabalhar somente com uma marca e eu vou fazer o quê? Divulgar na internet, que era no Mercado Livre, entendeu? Então, era isso que eu fazia. Até que começou bem, só que, tipo, chegou uma hora que deu uma parada, entendeu? E eu me lembro que um dia, quando eu estava trabalhando, na empresa lá que eu tava, um dia, pela primeira vez, saiu 4 pedidos de relógio. Eu sei que nesse dia foi um dos dias mais felizes, assim, porque foi uma sensação sem igual. Falei, caramba, eu pensei, né, poxa, eu tô realizando algo que eu sempre quis, né? Mas assim, não prevaleceu muito tempo, porque minha conta acabou sendo o valor baixo, né, a classificação. Aí eu deixei quieto também, não quis mexer mais, prosseguir, porque até então a minha mercadoria tinha acabado, eu não queria continuar, porque tinha algumas pessoas me devendo, enfim, não deu muito certo isso, só no começo foi bom, mas depois eu deixei quieto, né? Mas o principal fator que eu aprendi nisso tudo é que, assim, a empresa em qual eu trabalhava, que eu não gostava ali do meu serviço, na época foi uma coisa de muito sofrimento, sabe? Eu levantava bem cedo para poder ir trabalhar, e era assim, quem trabalha como CLT, e principalmente em cidade, né, São Paulo, sabe o quanto que é uma luta, porque era 1 hora só para eu esperar para passar na catraca. Aí, ô Guga, se liga. É assim mesmo, só quem mora em São Paulo sabe a correria que é. Aí eu entrava na catraca e é uma boiada de gente te empurrando. Então, imagine eu lá, uma pessoa pequena, não tinha nem lugar, nem respirar de direito a gente não consegue. Então, era essa luta, né, de manhã? De segunda a sexta, pois é, de segunda a sexta. 1 hora só para pegar a fila, aí 40 minutos aí de vagão nesse sofrimento, e chegando lá eu tinha que pegar outro também transporte para poder chegar no meu serviço. Então, aquilo ali para mim, além de ser uma tortura de manhã, e ainda eu tinha que enfrentar o restante do dia. E aí, o que acontece? Eu chegava na minha empresa, às vezes eu não tinha nem sorriso, porque só pelo que eu já passei na caminhada de chegar no percorrer, meu dia já tava ruim, entendeu? Nem tinha alegria no dia. Você já chega todo no negativo, né? Já chega nervoso, entendeu? É porque, assim, a maioria do pessoal que trabalhava lá comigo, eles moravam lá perto mesmo. Então, para eles iam de carro. Já eu, por exemplo, não, entendeu? Eu já tinha que pegar transporte público, né? Porque as minhas condições eram outras, entendeu? Então, né, eu lembro que nesse tempo foi um dos tempos mais difíceis que eu passei na minha vida, porque eu fazia algo, Guga, que, tipo, eu não me sentia bem, eu não me via crescendo naquela empresa. Por mais incrível que pareça, às vezes eu pensava que eu sonhava muito alto. Eu entrava na empresa, eu me via como uma representante, sabe? Eu queria fazer coisas que não eram coisas para mim fazer, mas eu me via naquele lugar. Então, para mim foi difícil encarar aquilo, porque eu só era uma jovem aprendiz naquela empresa. E às vezes as pessoas, elas não te olham, por exemplo, você pode ser o que for, entendeu? Mas se você é uma jovem aprendiz, a pessoa fala, é só uma jovem aprendiz, entendeu? Então você meio que não tem tantas chances assim, pelo menos pra mim, né, que eu senti isso. É igual eu quando eu trabalhava de prevenção, né? Eu trabalhava de prevenção, mas eu já ficava imaginando ser diretor da empresa que eu trabalhava. Igualzinho você.
desse mesmo jeito. Pois é, olha, até hoje eu entrei na empresa com vontade de fazer coisas ali que, tipo, não era o meu serviço, mas eu tinha uma vontade, mas assim, eu não consegui fazer, mas o pior disso tudo que eu enfrentei foi, tipo assim, vivenciar todo esse período, como era um contrato, eu não quis, né, poder encerrar meu contrato. Eu podia muito bem, até como os amigos meus fizeram, poder ir lá e encerrar o contrato, falar que eu não queria mais. Mas como eu peguei um compromisso, então eu falei, não, eu preciso terminar. Então esse tempo para mim foi bem difícil, e foi tão difícil para mim porque todos os meus amigos que fizeram o mesmo curso que eu, eles conseguiram arrumar emprego, certo? Um emprego na área, e o que mais me abalou foi isso, né? Eu sei que, tipo assim, o serviço, a área que eu ia atuar é uma coisa bem difícil mesmo, em questão... porque é um público mais masculino, certo? Só que, tipo assim, na minha cabeça, na minha visão, eu fiquei muito frustrada com isso. Porque em toda a minha vida, eu sempre fui dedicada aos meus estudos. No curso, eu sempre fui uma das alunas que se destacava. E eu sempre quis, né, poder dar um orgulho também. Nunca quis dar trabalho para os meus pais. Então, eu sempre estava lá, mesmo trabalhando, eu estava estudando. Era uma correria, mas eu estava dando conta. Então, quando eu terminei ali o curso e vi que não estava na onde eu queria estar, né? Eu sei que não é fácil para a gente poder... A gente não sai de um curso ou uma faculdade com um emprego bom. Porém, é uma luta constante ali para você conseguir aquilo que você deseja. Então, tipo assim, na minha visão, poxa, eu via meus amigos, estavam ganhando bem, coisa tão fácil. Tinha aqueles alunos lá que só ia para dormir na escola, até eles estavam ganhando, e eu tava lá naquele sofrimento, sabe? Um emprego tipo que eu nem queria estar, né? Assim, uma empresa realmente, uma empresa boa, mas eu não me via naquela empresa, não tinha um porquê. Então, para mim foi muito difícil. Olha, eu sei que tem um caminho que eu chamava até o caminho do sofrimento, né? Por onde eu ia, tinha um caminho que era mais pro centro, que você descia no centro, ia pela praça, né? Era bem movimentado. E tinha outro lado que ia por fora, né? Que era bem mais vazio, assim, meio que deserto. Aí, a maioria das vezes, eu escolhia vir por outro lado, porque às vezes, Guga, eu vinha caindo lágrima mesmo, porque eu não queria ir para a empresa. Às vezes eu levantava de manhã e eu ficava enrolando. Eu chegava no serviço, inclusive essa parte aí eu sei que eles não gostavam. Não era nem porque, tipo, eu acordava atrasada, era porque eu enrolava, porque eu não gostava de ir, eu não queria ir, entendeu? Então nessa parte foi muito ruim para mim, foi tão ruim para mim que, tipo assim, eu vivenciei um momento e que eu me fechei, eu não comentei, eu não me abri isso com ninguém, mas dentro de mim estava bem crítico mesmo. Por dentro de mim, eu estava assim, mas eu queria chorar mesmo, entendeu? Eu passei por esse momento, né? Eu tive até depressão por esse momento. Hoje, o pessoal entende, né? Fala, se alguém perguntar, falar algo do meu ex-serviço, né? Minha mãe já fala que eu peguei até um trauma, porque às vezes só de pensar, eu já fico assustada. Porque literalmente, para mim, foi um momento muito difícil. Eu enfrentei coisas, sabe, que eu não desejo a ninguém mesmo. Você se sentir como se estivesse presa dentro de uma caixa, você não puder voar. Eu me via praticamente assim, então foi uma coisa bem crítica, né? E aí eu lembro que foi no finalzinho do ano, né, de 2019, que eu já conhecia um pouco o mercado digital, só que, tipo, eu nunca olhei mesmo para pesquisar a fundo, sabe? Eu só olhava lá algumas coisas falando, mas eu nunca cheguei a pesquisar a fundo. Então, foi no final do ano, eu seguia outros players aí do mercado, né? E eu vi uma pessoa te marcando, e aí eu me interessei, estava falando sobre o YouTube Money, que era muito bom, que você podia trabalhar no orgânico. E aí essa parte aí me interessou bastante. Falei, poxa, eu nunca pensei dessa forma do YouTube. Tipo, eu nunca tinha olhado dessa forma que dava para ganhar dinheiro com o YouTube. Eu sei que a galera falava que não tava dando mais Facebook, né? E assim, eu já mexi um pouco com o Instagram, só que Grupo de Facebook, esses negócios assim, né? Não tava dando mais. Então, eu sei que a galera dava muito YouTube, dinheiro com o Facebook. Isso, o YouTube a gente, tipo, é de graça para começar, não investe nada. Pois eu sei que a galera falava que não tava dando mais certo com o Facebook por conta dos spams e tal. Então, nessa parte, eu me interessei bastante. Eu não demorei para comprar o seu treinamento. Quando eu vi, olha, assim que eu tive a oportunidade, eu já comprei o seu treinamento, né? Só que o que acontece? Eu tinha saído já do meu serviço e eu tinha decidido, poxa, por tudo que eu passei aqui, naquele momento, foi um grande aprendizado, né?
porque eu me perguntava direto, né? Eu tenho muita fé em Deus, assim, nada religioso aqui, mas naquele momento eu me perguntava muitas das vezes o porquê que eu estava lá e o porquê que minha vida estava desse jeito, o que eu tinha errado para isso estar acontecendo. E naquele tempo a gente não tem essa visão, a gente não tem, a nossa visão é limitada, né? Mas com certeza Deus tem um propósito maior na nossa vida. Então hoje eu vi que tudo que eu vivenciei foi um aprendizado, porque eu vi ali que não era aquilo que eu queria para minha vida, porque até então os meus planos eram, eu quero me formar, né, fazer uma faculdade, uma engenharia para ganhar 5 mil reais e trabalhar numa empresa multinacional. Só que, tipo assim, eu ia ser escrava do sistema do mesmo jeito, entendeu? E outra, Google, eu ia sofrer do mesmo jeito. São vários e vários anos que você precisa aprender. E fora isso, não é tão fácil você não se forma engenheiro e já começa ganhando 5 mil. Eu achava que, tipo, era mais fácil, né? Só que não. Lá na empresa, Google... Juliana, só te cortando aqui de novo. O pessoal vai me xingar aí, vai me xingar porque eu tô cortando você. É que nem você falou, muitas das vezes a gente tá vivenciando um momento difícil, mas a gente não consegue enxergar lá na frente, a gente não consegue enxergar além da curva. Deus, ele já enxerga isso na nossa vida. E muitas das vezes a gente fica reclamando, fica ali depressivo, mas a gente nem sequer imagina aonde a gente já chegou, tá ligado? Pode continuar aí, continua aí. Muitas das vezes eu pensei em desistir, eu falei, isso não é pra mim, mas pelos meus pais eu continuei, porque foi eles que me incentivaram a estar na empresa. Então, na verdade, foi um grande aprendizado, porque eu vi que mesmo que a pessoa que fizesse faculdade, Guga, eu trabalhava também, às vezes eu ajudava ali os pessoal do RH, então eu já sabia de várias coisas, entendeu? As pessoas, você tinha que ter um currículo top, inclusive, eu tava até fazendo um cursinho, né, me qualificando, mas é assim, aquela coisa, você vai cada vez fazendo mais curso, e assim, o mercado exige 1 bilhão de coisas para você ter. Só que o salário, Guga, não diferencia, tipo, de 2.000, 2.200. Você tem que ter mais 10 cursos para você ter mais 2.500, entendeu? Então, era assim, era bem difícil. Então, eu vi que aquele momento teve pessoas lá que trabalhavam comigo que, para poder ganhar um salário bom de engenheiro, teve que ter 7 anos só de experiência. Ou seja, isso na mesma empresa. Imagine se fosse outra. Ia demorar mais. Então, eu pensei, poxa, eu vou ter que passar 5 anos estudando na minha vida, sofrendo muitas das vezes, né, por ser mulher, por estar num lugar, assim, diferenciado, né, uma profissão. Além disso, enfrentar o mercado de trabalho, porque muitas das vezes não é fácil, né, as vagas. E além disso, ter experiência, ou seja, ter vários anos para me ganhar esse salário que eu desejava. Não é tão fácil assim quanto a gente pensa, né? Ô Juliana, é bacana demais a sua trajetória, muito top mesmo. Realmente você tem sangue de empreendedora. Mas eu tô ligado que o pessoal já tá agoniado para querer saber qual que é a sua principal estratégia hoje em dia para você conseguir vender através do YouTube. Conta pro pessoal aí. E também aproveita e conta aquele resultado que você me mostrou. Eu vou colocar aqui na tela, vai aparecer aqui em algum lugar da tela, que foi um resultado que você tinha me mostrado no Instagram. Explica pro pessoal aí. Esse nível que subiu absurdamente. Fala pro pessoal aí. Pois é, eu vou contar aqui para vocês o porquê, como que aconteceu, né? Então, eu já tinha comprado o curso do Guga no finalzinho do ano. Porém, o que eu fiz? Eu não estudei, eu arrumei outro emprego, né? Não era registrado, mas eu não tive tempo de estudar. Eu tava acordando cedo também, eu chegava de noite. Aí eu chegava acabada. E aí eu me lembro que foi só, acho que em abril, parece que eu fui estudar. Foi bem isso mesmo. Foi em abril que eu comecei a estudar seu curso, só que eu fiz o que você fala direto para você não fazer, né? Eu, no início, não levei muito a sério. Eu gravei no meu primeiro mês, eu só gravei 4 vídeos ali e fiquei lá esperando que as vendas caíam, entendeu? Fiquei lá, isso aí não funciona mais, entendeu? Então, eu achava que... Mas, na verdade, eu fiz isso errado, né? E ali no segundo mês, eu também fiz um pouco mais de vídeo, só que eu também não produzi muito, eu fiz pouca coisa, entendeu? Não foi muita coisa, não. E aí eu também não tive resultados, né? Então foram ali 2 meses ali, eu tô indo sem resultados. No meu segundo mês eu trabalhei mais um pouquinho com vídeos, só que não foi tanto assim, eu acho que não foi o suficiente, né? E aí o que eu pensei? O pior de tudo é que eu não tava levando muito a sério, né? Como eu não tive a oportunidade de poder sair, essas coisas e tal, então nesse meio tempo eu ficava saindo, né? Fui aproveitar o que eu não tinha aproveitado no início, né?
Então, o que acontece? Nesse tempo aí, começou, né, a vir esse problema aí que é o coronavírus, né? Mas o coronavírus, assim, por um lado veio ruim, mas por um lado para mim veio bom, porque como eu tava saindo bastante, eu cheguei a uma situação, Guga, que eu torrei, né, praticamente meu dinheiro, não tinha mais dinheiro, entendeu? Não tinha dinheiro e aí veio esse coronavírus. Eu falei, poxa, como que eu vou trabalhar? Não tem como eu arrumar um emprego agora, não tem como eu ter uma renda agora. E aí foi que eu me lembrei do seu curso. Pô, agora eu tenho que fazer isso dar certo. E foi assim, literalmente, eu esperei o pior acontecer, eu ficar zerada. Você tem noção, Guga, eu fiquei até 2 semanas sem lavar meu cabelo, né? Porque o shampoo tinha acabado e minha mãe, assim, ela demora pra lavar o cabelo dela, não sei o que ela faz. Aí eu não queria pedir, né, pra ela. Então, o que eu fiz? Eu lavei com água, só que eu lavei com água e não ficou lavado, entendeu? Ficou a mesma coisa de nada, ficou sujo. Então, nessa parte aí, eu entrei em desespero, literalmente. Eu falei, não, mas assim, não foi um desespero qualquer, que muitas pessoas entram afobadas, né? E não é assim que resolve. Então, eu decidi na minha vida que eu ia fazer, não, eu preciso fazer esse curso dar certo a partir de hoje. E foi dito e feito. Na primeira semana, que eu determinei isso, que eu fiquei literalmente sem dinheiro, eu fui lá, bati o pé no chão e falei, eu vou fazer isso acontecer. Em uma semana caiu a minha primeira venda. Inclusive, eu até te mandei, né? Primeira vez que caiu a venda, né? Mandou. Eu te mandei. Tem até... Eu acho que eu tenho ela mandou lá no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente, segue a Juliana no Instagram. Vai estar na descrição do vídeo. E o meu Instagram vai estar na descrição aí do vídeo também. Juliana, aquele resultado que você me mostrou, que foi do mês retrasado, né? Que foi, você fez em um mês 1.800 e no mês passado agora, que foi o mês de julho, né? Você pulou, deu um salto incrível que foi 15 mil. Pois eu tinha feito 1.800 em vendas, né? Tava produzindo sim, tava levando a sério. Como eu disse, né? Eu foquei, literalmente. E no meu segundo mês, esse mês que passou agora, que foi de 15 mil reais, assim, o pessoal pergunta, Juliana, o que você fez? O que foi? O pessoal acha que foi uma coisa, nossa, surreal que eu fiz, mas na verdade não foi nada surreal que eu fiz, Guga. O que eu fiz como eu tinha passado de 1.800, então o que eu fiz? Poxa, eu vou estar aprendendo, eu vou estar melhorando cada dia mais. E é o seguinte, eu sempre tive eu sempre fui uma pessoa bem baixa astral mesmo, entendeu? Tudo pra mim não tá bom, tudo que eu faço não tá bom. Então, você imagina uma pessoa dessa começar no marketing. Então, eu fazia ali vários vídeos e eu também gaguejava. Eu sempre, eu gosto de comunicar e tal, mas pra gravação, eu não gravo nada, entendeu? Eu gaguejo bastante. Então, eu tive que superar tudo isso. Pra falar a verdade, eu não era boa em falar. Até hoje ainda falo umas coisas erradas no vídeo, não tem nada perfeito. Mas eu determinei na minha cabeça que eu ia conseguir fazer isso. E eu também coloquei, poxa, vários alunos do Guga conseguiu fazer. Por que eu não vou conseguir fazer? Então, o que eu acredito que foi o diferencial para mim alcançar esse resultado foi acreditar principalmente em mim e na minha capacidade. Pode ter certeza, porque olha, na primeira semana que eu determinei isso, eu passei a levantar cedo e correr atrás dos objetivos e eu consegui ver os resultados fluindo. E aí eu determinei, poxa, no segundo mês eu quero... eu nem estipulei valor, sabe? Eu sei que a minha meta do mês bati em uma semana, que eu tinha falado, pô, eu vou escalar uma meta alta, né? Eu coloquei em 2.000, né, para esse último mês que passou, e aí eu bati em uma semana. Eu falei, nossa, que surpreendente. Aí eu coloquei, eu falei, vou chutar uma meta alta. Coloquei 4.400. Eu falei, pô, se eu bater essa meta aqui, vai ser surreal. E aí eu consegui também bater essa meta de novo. Aí eu coloquei um pouco mais alto. E aí foi subindo. Aí no último mês, bati 15 mil. Inclusive, no dia que você tinha falado comigo, eu tava com 5 mil. Em menos de um mês, eu bati 15 mil. Eu falei, Guga, eu só vou falar quando eu tiver tanto valor. Em um mês, eu consegui bater. Nem eu esperava isso. Entendeu? Realmente, nem Juliana, eu esperava. Realmente, o que você fez foi bastante surpreendente. Por isso que tem gente que fica, caramba, o que você fez? Ela fez o que eu sempre falo no curso. Não tem nada demais. Com consistência. Só isso, aplicar com consistência. Ô, Juliana, pra gente não prolongar muito, o vídeo não dá 1 hora mais ou menos. Juliana, você já vive do marketing digital hoje? Consegue viver? Sim. Hoje sim, graças a Deus. E pretendo viver muito mais ainda. Muitos anos da minha vida com marketing. Foi a melhor coisa que eu fiz. Literalmente, se eu pudesse ter
conhecido esse mercado antes, com certeza eu não teria passado por cursos, outras coisas que eu já fiz. Eu já teria entrado de cara mesmo no mercado, porque quando você mal tem noção do quanto você pode ganhar com marketing. Então, se você realmente deseja, você acreditar, você buscar, aprender, fazer o que tem que ser feito, não tem erro, entendeu? Uma hora ou outra as coisas vão dar certo. Eu sei que no início não é fácil, entendeu? Porque às vezes você não acredita muito, você fica procrastinando. Mas é o seguinte, igual eu falo, eu só fiz acontecer quando o pior aconteceu na minha vida, quando eu não tinha R$1. Não tinha nada. Então eu fiz acontecer, entendeu? Então o que eu aconselho hoje para as pessoas, não se entrar em desespero, agir com inteligência e se superar, cada dia se supere. É por isso que as pessoas conquistam as coisas que conquistam, é um passo de cada vez, primeiramente, e outra, não se acomodar, tipo, poxa, o YouTube é um mar imenso de oportunidades. Você, Guga, ensinou lá no seu treinamento, mas se a gente para pra pensar, tem várias formas de a gente ganhar com o YouTube, só com o YouTube. Então, assim, tem muita gente que tem a mentalidade fechada também, entendeu? Então, ali você apareceu, assim, praticamente... Eu não considero o seu curso nem como treinamento. Para mim, é uma chance de uma oportunidade de negócio. Porque eu nunca vi até hoje você começar do zero, assim, ô Guga. Eu já investi em outras coisas que eu tive que investir R$2.000, R$1.000 para poder girar ter um giro de renda. E mesmo assim, você tem uns gastos, entendeu? Eu nunca vi um negócio que você começa sem ter nada, né? Você faz um investimento uma vez e você consegue atingir aí 15 mil. Pô, não existe isso, entendeu? Não existe mesmo. Literalmente, não existe você começar do nada. Isso. Nenhuma, né? Nem nada, Xi. Faculdade, você passa aí a vida toda quase estudando, né? 5 anos se eu fosse estudar a faculdade, para conseguir só daqui 10 anos. E olhe lá ainda. Isso aí só com o currículo na mão. Ô, Juliana, aproveitando aqui. Hoje eu tô de parabéns, hein? Eu não cortei você, deixei o entrevistado falar. Tô de parabéns. Ô, Juliana, sua história é muito top mesmo, muito top. Tenho certeza que quem assistir até o final vai ficar motivado. Juliana, pra gente poder finalizar logo, dá uma dica pro iniciante, que eu sempre me preocupo muito com o iniciante, para aquele iniciante que tá sem dinheiro para investir em curso, dá uma dica para essa pessoa. O que você pode recomendar para essa pessoa que tá começando do zero? Olha, a dica que eu dou para quem tá iniciando principalmente, eu falo de coração, começar a pegar os conteúdos aí gratuitos que o Guga já distribui. Os conteúdos dele são muito bons. Só com os conteúdos dele você já consegue. Tem coisa, né, que você entrega aí que é muito valor. Só os stories que você às vezes coloca lá tem muito valor mesmo.